Olá, bom dia. Ixi, ajeitar a câmera aqui, porque eu acho que a câmera tá cortando minha cabeça. Foi. Bom dia, quero desejar um bom dia para os meus amigos, os meus irmãos em Cristo que estão aí conectados no Instagram, no Facebook, que estão assistindo agora e que vão assistir mais tarde esse vídeo. Excelente dia para todos nós. Bom dia, Babi, minha querida. Eu fico esperando sua chegada. Um bom dia. Segunda-feira, né? Mais um início de semana útil, porque a semana realmente começou ontem, né? Mas a semana útil começando hoje. É uma semana que eu tenho certeza que o Senhor tem grandes surpresas pra gente. A gente precisa crer e buscar sempre no Senhor algo novo. O Senhor sempre tem algo novo para tratar com a gente, para nos fazer crescer, né? Então é importante a gente estar muito atento, muito esperto, muito sensível aos ensinamentos do Pai, né? O que Ele quer falar com a gente, o que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Bom, eu estava pensando sobre essas lives, né, que a gente faz, e tive contato com algumas amigas também, falando que acompanham a live. Eu fiquei pensando assim, nossa, o que toca o coração das pessoas, né, quando as pessoas assistem uma live? E eu fiquei pensando, a palavra do Senhor, só ela basta, né? A palavra do Senhor por si só, ela é suficiente. E a vida, né? A nossa vida, quem somos, fala muito também junto com as experiências que vivemos, né? E aí eu estive pensando que essa semana é para dividir com vocês realmente um pouquinho de quem é a Fernanda, né? Quem sou eu. Então a gente vai fazer essa sequência aí durante a semana, mas sempre mostrando quais foram os feitos do Senhor, né? Na minha vida. E aí a gente pode identificar que o Senhor age também na sua vida, né? Ele age, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre. Ele é um Deus dinâmico, Ele é um Deus que não para. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não dorme. Então Ele está sempre atento, Ele está sempre cuidando da gente e nos ensinando, né? Então, o que eu posso falar? Eu nasci num lar cristão, né? Os meus avós maternos, né? Eles foram fundadores de uma igreja batista lá no Rio. E eu nasci nessa família cristã batista. Então, minha mãe também cresceu nesse lar cristão, recebendo os ensinamentos do Senhor, né? Meu pai não era cristão, ele chegou na igreja, conheceu minha mãe, namoraram, casaram contra a vontade da minha avó. E casaram e não deu certo esse casamento, né? A minha mãe engravidou. Eu nasci, mas quando eu nasci, meus pais já haviam se divorciado, eles já estavam meio que separados, né? Então eu cresci, na verdade, a minha infância foi uma infância muito com a minha mãe e com a minha avó, né? Meu avô já era falecido quando eu nasci, então eu recebi muitos ensinamentos da Bíblia, dos caminhos do Senhor, da minha mãe e da minha avó. Quem acompanha meu Instagram viu que minha avó fez aí 89 anos, no dia 7 de abril. Hoje ela tem Alzheimer, né? Então ela não lembra de muita coisa. Às vezes ela acha que eu sou mãe dela, depois ela acha que eu sou irmã dela. Enfim, mas os ensinamentos que a minha avó me passou, que a minha mãe me passou, perduram no meu coração até hoje. E aí eu queria dividir com vocês lá em Provérbios, no capítulo 22. Provérbios 22, versículo 6, diz assim: Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esse versículo, ele é um versículo muito importante. Importante para quem é pai, mãe, importante para quem é tio, né? A gente sempre tem aí alguma criança, um sobrinho, um vizinho que a gente quer bem. E eu digo para vocês o seguinte, esse ensinamento, ele é fundamental na vida da gente. Esse ensinamento que eu recebi quando eu era criança, dos caminhos do Senhor, realmente foi um diferencial. E é um diferencial na minha vida até hoje. Até hoje. Então, eu digo para vocês o seguinte, quem é pai e quem é mãe, não vamos negligenciar o ensinamento, né, os ensinamentos do Senhor aos nossos filhos.
Não vamos negligenciar, a gente precisa ensinar a eles o que é fé, quem é Deus, que Deus é amor, que Jesus morreu na cruz por nós. É importante a gente passar essas informações, esses ensinamentos e fazer com que eles tenham experiências importantes com Deus, porque isso vai balizar, né, vai nortear toda a vida dessa criança. Em Salmos 78:4 diz assim: não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Não esconderemos dos nossos filhos. Vamos sempre falar das maravilhas do Senhor. Para os nossos filhos, para as crianças que nos rodeiam, né? Para quem a gente quer bem, para quem a gente ama. Vamos dizer as maravilhas do Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu, quando era pequena, quando eu era criança, minha avó dividia muito comigo essas experiências de fé que ela tinha, né? De oração, essa prática, né? De orar, de falar com Deus. Ela sempre me ensinou que nós deveríamos ser dependentes da graça de Deus. São ensinamentos que eu recebi lá atrás, quando eu era criança, e que fazem todo sentido na minha vida até hoje. Vocês vão ver que ao longo da semana a gente percorre alguns caminhos que de repente não deveríamos ter percorrido, né? Mas Deus transforma os nossos caminhos, mesmo quando a gente faz uma escolha errada. Se a gente se coloca na mão de Deus e a gente se arrepende, Deus transforma em bênção, né? Então, o que eu quero deixar hoje para a gente refletir é o seguinte: se você por um acaso tem convívio com alguma criança, né, convive com algum sobrinho, é pai, é mãe, não esqueça desse versículo. Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque, leve à igreja, leve até a palavra do Senhor. Cante hinos para que a criança, para que aquele adolescente saiba, conheça, porque são essas coisas que vão ficar registradas no coração e na mente. E quando a situação vier, a aflição vier, quando os desafios da vida aparecerem, são essas as lembranças que virão à mente. Não são lembranças de fracasso, não são lembranças de desistir, né? A gente vê por aí, infelizmente, pessoas jovens desistindo da vida, maltratando o próprio corpo. Então vamos mostrar a palavra do Senhor para as crianças, para os adolescentes, porque na adversidade da vida são essas lembranças, é essa fé, a confiança em Deus que faz a diferença. E faz a diferença para renovar o nosso ânimo, para renovar a nossa vida e não deixar que pensamentos ruins, né, estejam no nosso coração. Quem não tem criança pequena, Fernando está falando isso para mim, mas poxa, eu nem sou mãe, nem sou pai. Eu vou te dizer uma coisa: para Deus, nós sempre somos os pequeninos dele. Nós sempre somos os filhinhos do Senhor, né? A Bíblia, em vários momentos aqui, vem escrito assim: filhinhos. Filhinhos nesse sentido carinhoso, nesse sentido de que você é frágil, eu tô aqui contigo, eu vou te colocar no colo. Filhinhos. Então, se você não é pai, se você não é mãe, de repente você tá falando assim: essa palavra não tem nada a ver para mim, porque eu não tenho criança nenhuma para ensinar. Eu digo o seguinte para você: primeiro, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele te enxerga como um filhinho. Então Ele tem um amor muito grande e Ele quer que você, sim, que eu, estejamos estudando a palavra dEle, aprendendo a palavra dEle. E segundo, na Bíblia também vem dizendo que se a gente não se fizer como criança, a gente não herda o reino dos céus. Então, às vezes, a gente tem que desapegar um pouquinho da nossa arrogância de adulto, de achar que a gente sabe tudo, né? Que nós somos muito sábios, muito estudados, eu tenho muita experiência. Desapegar um pouquinho disso e entender que, diante de Deus, né, nós precisamos nos fazer como crianças, que depende do colo do pai, que depende da mão do pai, da mãe para atravessar a rua, né, que depende que o pai cuide. A gente precisa se colocar dessa forma diante de Deus. Se a gente coloca dessa forma diante de Deus, a gente entende e a gente descansa no Senhor. A gente se larga no Senhor, né? Assim, quando a gente vai brincar com uma criança, que a gente fala assim: pula,
na beirada da piscina, imagina, a criança na borda da piscina e você está dentro da água e você fala, pula. A criança se joga porque ela confia em você, né? E Deus falando para você, pula, se joga, vem. Será que a gente confia? A gente precisa confiar igual uma criança e se jogar sem medo, porque se o Senhor está falando para vir, para se jogar, é para se jogar nos braços dele, porque não tem como errar, não vai dar errado. Tenha certeza disso, tenha fé. Tá bom? Então amanhã a gente continua nessa trajetória aí um pouquinho da minha vida, se eu puder colaborar com o crescimento de todos nós, né? Vamos orar para a gente, então, dar sequência para nossa rotina do dia, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã de segunda-feira. Muito obrigada, Senhor, porque a gente tem a oportunidade de acordar, a gente tem a oportunidade de ler a Bíblia, a gente tem a oportunidade de falar contigo, Pai, livremente. Nós não temos aqui nenhum problema de perseguição, nenhuma censura. Pai, como é bom a gente ser livre para falar que te ama, para falar que é seu servo, para falar que quer imitar Jesus Cristo. Nós somos livres para isso. E eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando todos os dias o ânimo, a coragem para usarmos essa liberdade e sermos realmente, de fato, em atitudes parecidos com o teu Filho Jesus. Abençoe o nosso dia, os amigos que estão acompanhando a live, aqueles que vão ver o vídeo mais tarde. Abençoe o dia de cada um de nós, que possamos sentir a Tua presença, que possamos sentir o Teu amor nos nossos corações e que possamos transbordar, espalhar esse amor para outras pessoas. O mundo está muito carente de amor, mas não é qualquer amor, é o amor que vem de Ti, que é o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que não quer nada em troca, que possamos, ó Pai, transbordar esse amor para as pessoas que tanto necessitam. Nós te pedimos isso porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um excelente dia para todos vocês. Que Deus abençoe a nossa semana. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui na live de novo falando sobre as coisas do reino, né? Um beijo. Tchauzinho.